Hello, students! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai continuar o assunto que a gente viu no último vídeo do In, On, At. Lembrando que não importa, se você não viu o outro vídeo, não tem problema, você pode ver de novo, até porque a forma como eu dividi, não importa a ordem, não vai afetar em nada. Então você pode assistir esse e depois assistir a parte um, ou assistir a parte um e depois assistir esse, fica a seu critério. O importante é assistir os dois porque são partes que se complementam. Então, é que eu falei no primeiro vídeo que quando a gente fala das preposições em inglês, o que importa, na verdade, é a gente se ligar na situação. Que tipo de situação que se trata? Então, algumas preposições, elas são usadas em situações específicas, e fora isso, para usos específicos, por exemplo, para falar, como a gente viu do in or at, para falar de horário, é at. Ah, I study at 10 p.m. Eu estudo às 10, então at. Então, nesse uso, né, quando a gente tem um uso específico, ela entra o at especificamente para isso. Mas as outras preposições, inclusive os próprios in, on, at, muitas vezes, dependendo do verbo, o verbo que pede essa preposição, sabe? O verbo costuma vir com ela. Ele pede essa preposição, independente do significado, até porque se tem uma coisa que não é bom traduzir, é a preposição, porque muda dependendo da frase. Então, o que eu estou te ensinando nesse vídeo e que eu também te ensinei no outro são algumas situações que a gente consegue ter como regra, porque não é parte dos casos, é uma questão de você estar ali recebendo a língua, né, assistindo vídeo, vendo série, enfim, consumindo inglês, para que fique cada vez mais próximo de você e você comece a aprender a catar as coisas e saber que simplesmente é assim e não saber por que é assim, só que é assim, que é muito importante. Então a gente vai ver agora o que dá realmente para ser estudado, que não precisa sair decorando verbo por verbo. Então vamos falar agora do in, on, at. Dessa vez, como na outra parte do vídeo, a gente falou em questão de tempo, quando usar in, quando usar at e quando usar on em relação ao tempo, seja dia, seja hora, seja semanas, enfim, hoje a gente vai falar de espaço, de lugar. Então, tempo e agora espaço para completar o nosso assunto. Quem viu o último vídeo já vai estar ligado. Ah, deixa eu até voltar. Já sabe, né? Você vai fazer a sua parte de deixar o seu like aqui embaixo para me motivar a estar trazendo conteúdos para vocês. E não deixa de se inscrever aqui no canal também, que eu estou começando agora. Eu quero ter uma comunidade de Hey Students e você tem a oportunidade de ser um dos seus primeiros, participar dos primeiros 1000, que eu não vou esquecer de você nunca. Então, criatura, vem me ajudar e me segue. Me segue não, né? Se inscreve e me segue nas redes sociais. Hey Teacher Gabs, em todas elas. Hey Teacher Gabs. Vou até escrever aqui na tela bem grande. Deixar no cantinho. Já que por enquanto não tem os negocinhos. Hey, teacher. Yes. Aí eu vou deixar aqui bem garotinha aqui em cima. Sei lá, me seguir no Instagram. E também no TikTok. Agora vamos para a nossa pirâmide. Se você estava aqui na última aula do In, On, At, você lembra da pirâmide. Se não, você vai conhecer ela agora aqui comigo. Uma pirâmide invertida, que é o que a gente usa para demonstrar os usos dessas três preposições. E aí você vai ver que a nossa pirâmide invertida, ela tem três divisões, que são justamente para in, ou on, ou at. E assim como quando a gente falou de tempo, agora que a gente está falando de space, a gente vai seguir, digamos, a mesma ordem de, não de prioridade, mas de acontecimento. Então, assim como quando a gente fala de tempo, o in, em relação ao espaço, também tem mais possibilidades de situações de uso. E aí o on já tem um pouquinho menos, e o at é ainda mais específico, então tem menos possibilidades de usos ainda. Por isso a pirâmide invertida é dessa forma. Ah, que já não podia ser o contrário e botar o at lá em cima, on no meio e embaixo? Podia, mas aí, boa pergunta. É assim a gente vai fazendo, acho que fica maneiro. Cadê o quadradinho bonito? Quero botar um quadradinho para ficar de as feias. Então, uma coisa meio assim, tá vendo? Highlighted. Então, let's talk about prepositions in, on, at, when we're talking about space, ok? Qualquer tipo de espaço, de locais. Então, como eu te falei, o in tem muitas mais situações de uso. Deixa eu beber uma água na minha caneca. Caneca essa linda, maravilhosa,
que só o pessoal da minha comunidade de Hey Students tem, e eu como teacher, Hey Teacher Gabs, você também pode ter a sua, ó, deixa seu comentário, vem conversar comigo, que você pode ser meu aluno também, vai receber a sua. Mas vamos lá, boneca exclusiva. Vamos lá agora falar de in on out. Então, quando a gente fala de espaço, o in, ele tem a maior abrangência, digamos assim. Então, você vai pensar no in como de cidade, aliás, de bairro para cima. Então, tudo que for maior que um bairro, a gente vai usar o in. Ou seja, cidade, cities, estados, state, country, país, uma região, um município, quer que você queira falar, então, maior que bairro. De bairro para cima. Então, por exemplo, eu, Gabriela, I am in Salvador. I'm in Salvador. I live, eu moro in Salvador, in Bahia, in Brasil, in, deixa eu tirar minha cara da frente, in South America, in América. Só isso. Então, só isso que você precisa saber. In para tudo que for maior do que o seu bairro. Não em termos, quando eu falo maior, não em termos botar city, state, country de um lado e os exemplos do outro. Quando eu falo maior, eu não estou falando fisicamente falando, tá? Não estou falando de quilometragem, nada disso. Falando com a ideia maior. A gente sabe que estado, pode até ter um estado que seja maior, menor do que uma cidade, sei lá, não sei, não cidade, um estado pequenininho, I don't know. Mas não é sobre quilometragem, é sobre a ideia ser maior. Então, quando o estado é algo maior do que cidade, já considera como maior nesse sentido, tá? Então, cidade de bairro para cima. Além disso, a outra situação que a gente vai usar o in é para espaços fechados. E depois a gente vai ver que tem uma relação com at também, mas a gente vai conversar direitinho. Então, resumidamente, quando a gente fala de espaço fechado e a gente usa in, é porque você quer dizer que você está literalmente dentro desse espaço fechado. Ou seja, agora mesmo, I am in my office. Dentro do meu escritório. I'm in my office. In my bedroom. No meu quarto. I am in the bank. Dentro do banco. I am in the car. Dentro do carro. Só que aí você vai pegar uma... Não chega nem a ser uma exceção. O in, ele compartilha um uso com o on. Vocês vão ver como. Quando a gente fala de meios de transporte. Quando a gente fala de meios de transporte, e aí eu vou botar entre parênteses. Vou até botar meios de transporte aqui, desse outro lado, para ficar junto com city, state, country, meios de transporte, bonitinho, espaço fechado tá ali. Quando eu falo de espaço fechado, desculpa, quando eu falo de meio de transporte, falando de coisas de locomoção mesmo, você só vai usar in para aquilo onde você não consegue ficar em pé. Ou seja, car, taxi, qualquer meio de transporte onde não dá para ficar em pé, você usa in. Você está literalmente dentro dele. Carro, táxi, não consigo pensar em mais nada agora que a gente vai usar in nesse sentido, porque metrô a gente fica em pé, ônibus dá para ficar em pé, avião dá para ficar em pé, subway, eu já falei metrô, navio dá para ficar em pé no navio. Então, qualquer meio de transporte que você fique em pé, aí você já vai usar o on. Deixa eu aumentar aqui essa letra. Vera. Oh my God. Por exemplo, os meios de transporte que eu acabei de falar para você. Trem, metrô, subway, avião. São meios de transporte onde você consegue ficar em pé. Óbvio, você pode sentar se você quiser, mas você consegue ficar em pé. Então, se consegue ficar em pé, você vai usar on. I'm on the bus, I'm on the subway, I'm on the airplane, I'm on a boat, on the ship. Então, qualquer meio de transporte que dá para ficar em pé, você vai usar on. Que não dá para ficar em pé dentro, tem que ficar sentadinho encolhido, você vai usar o in. E aí a gente entra para o uso do on.
Então tem que ser algo aqui que vai ser menor do que o seu bairro. E aí o que é que a gente fala? A gente fala de streets, ruas, tá do outro lado, ruas, avenidas. E principalmente o que é que essas duas coisas, na verdade, têm em comum e com todos os outros usos pro on. Superfície. Sempre que você estiver falando de superfície, você vai usar on. Por exemplo, quando você falar rua, se você está na rua tal, você está literalmente na superfície da rua. Não tem como ficar dentro de uma rua. O que é estar dentro de uma rua, sendo que rua é só algo plano? Então, você está dentro da rua. Oh, falei errado, né? Você está na superfície da rua, está na superfície da avenida. As suas roupas, elas não ficam in your body. Não tem como a roupa ficar dentro do seu corpo, a não ser que você literalmente pôr a roupa, aí ela vai ficar dentro de você. Inglês é uma língua literal, já anota isso aí, viu? Inglês é literal e lógico. Inglês é pura lógica. Tudo que você fala em inglês é literal. Então, literalmente, se você está falando de algo que você está que está dentro, é in. Mas se está na superfície, é on. Então, o seu pelo do braço está on your skin, na superfície da pele. Se eu pegar, por exemplo, vou pegar esse copo aqui mesmo. Se eu pegar esse copo, tá vazio, vai ficar vazio agora. E aí eu tenho esse napkin aqui, pedaço de papel. Se eu coloco ele aqui, ó, is in the glass. Tá aqui dentro da minha xícara, in the mug. Aí se eu pego ele e coloco assim, ó, bem equilibrista, it's on the mug. Literalmente on the mug. A minha estampa está on the mug. Não tem como a estampa estar dentro. Ela tá literalmente na superfície. E aí não adianta querer brigar com a lógica, tá? É o que é lógica mesmo. Então, por exemplo, um quadro fica on the wall, ele fica na superfície da parede, ele não fica dentro. Para ele ficar dentro das paredes, é só você quebrar a parede e meter ele lá dentro. Aí ele vai estar in the wall. Mas está na superfície da parede, it's on the wall. E por último, at. At é aquilo que já desceu, né? Tem que ser menor do que rua, tem que ser mais específico ainda. Se eu falo pra você que eu tô na Rua Amazonas, tem uma rua aqui no meu bairro que chama, não é minha não, tá? Chama Rua Amazonas. Se eu quiser falar pra você que eu tô nela, eu vou falar I'm on Amazonas Street, na Rua Amazonas. Nome próprio a gente não traduz. Então, I'm on Amazonas Street. Mas, se eu te der um endereço específico, I am at Amazon Street number 2. Então, eu dei o número do endereço, eu dou o nome da rua e dei o número. Sendo uma casa, especialmente falando nos Estados Unidos, outros países que falam inglês, só o número e a rua já é o suficiente. Geralmente os endereços, né, quem mora em casa é assim, nome da rua e número, só isso já é um endereço. Então, addresses, endereços, a gente vai usar at. Tudo que for específico, local específico. Então, por exemplo, específico. Aqui em Salvador tem um shopping que chama. Ai, meu Deus, derrubei o lixo. Não tem problema, não tem papel. Aqui em Salvador tem um shopping que chama Salvador Shopping. Então, eu vou falar I am at Salvador Shopping. Porque só tem um. É ele, é específico. Se eu te falar I am at Salvador Shopping, você vai saber onde é que eu estou especificamente falando. Então, se é um local que, ao dizer esse local, já é o suficiente para a pessoa saber exatamente, e não na rua, mas exatamente onde você está, at. Fechou lá. Então, endereço completo, at. Eu moro na rua A, número 2. I live at Street A, number 2. Endereço completo, botei at. Beleza? E aí, o que vai se confundir com inha? Dá para eu falar que eu estou, por exemplo, at the office ou in the office. E os dois significam eu estou, né, no escritório. Deixa eu botar o I am também, né? Sorry. Ai, mais água aqui. I'm at the office, I'm in the office. Os dois servem. Os dois estão certos. Só que eles comunicam uma sutileza diferente.
E é isso que você vai anotar aí. Quando a pessoa fala que ela está in the office, ela quer te dizer, e quem fala inglês como nativo nem para pensar nisso. É algo que já vai automático, eles já sabem automaticamente. Talvez se você perguntar para eles nem vão saber te dizer a resposta. Isso acontece, tá? Por que quem? Por que é at? Sei lá, só é assim. Só depois de parar, que nem português, a gente não sabe tudo da gramática. Só depois de parar que, né, só lembra. Então, pausa, inclusive, se você aprendeu alguma coisa nova até o momento, deixa seu like, seu comentário. Se tiver dúvida, manda que eu vou responder. E não esquece de se inscrever no meu canal, viu? Continuando. Aí, quando você pega e fala, in the office, é específico para falar que você está dentro do seu escritório. Você está lá, ó, lá dentro. O at, ele vai ser nesse ponto mais abrangente. Quando você fala I'm at the office, você pode estar literalmente dentro do escritório. Você pode estar na copa. Você pode estar no estacionamento do escritório. Você pode estar ali na frente, na entrada. Então, o at, ele é a ideia do lugar como um todo. Se você está num parque, o parque é aberto. Parques são abertos. Parques não têm teto, não é fechado. Então, você vai estar sempre at the park. At the park. Praia, você também está at the beach ou on the beach também. Se você quiser falar que você está on the beach, você está querendo comunicar na superfície, né? Tipo, tô na areia, on the beach. Mas dá para usar o in também. Ou, in não, at, desculpa. Para falar da região da praia como um todo. Então, at algum lugar é para falar do lugar como um todo. O estacionamento, a porta de entrada, os fundos, é o at. O in é especificamente para estar dentro. Vamos revisar? Então, forma geral, in, on, at, in. Você vai usar para antes do local que for maior do que um bairro. Então, I am in Pituba, em Salvador, em Bahia, em Brasil, em South America, in America. On, para superfície. Então, I am on Earth. Eu vou dizer que eu estou on Earth, porque eu estou na superfície da Terra. Para eu estar in the Earth, eu deveria estar literalmente plantada, enfiada dentro da Terra. Então, como eu estou na superfície da Terra, apesar da Terra fisicamente ser maior do que uma cidade, que um bairro, você está na superfície ainda. Então, não dá para ficar na superfície da cidade. Você fica na superfície da rua, na superfície do chão, mas a gente está na superfície do planeta. Então, on Earth. Então, superfície é on. Meios de transporte. Se dá para ficar em pé, on. Se não dá para ficar em pé dentro dele, in. In the car, in the taxi. Já o at, a gente vai usar para endereços específicos. Para onde você receber, você consegue chegar exatamente. E enquanto eu revisava com vocês, ainda bem que eu revisei, eu lembrei mais um último uso do on. Olha só. Meios de comunicação. Isso aqui é muito importante. Você agora não está in YouTube, você está on YouTube. Então, we are on YouTube. Você pode lembrar justamente do online, que vem daí, né? On é, é na linha, né? Literalmente na linha. Então, online. Então, você está online, on YouTube, on Facebook, on your cell phone. Pode ser tanto os meios de comunicação, TV, celular, sei lá, jornal, quanto de fato as redes sociais. On YouTube, on TikTok. E, by the way, eu estou em todos eles. Pode me seguir aqui, ó. Hey, Teacher Gabs. Ok? Então, pessoal, pratique, pesquise atividades para você fazer e, principalmente, quando você for falar em inglês, tenha essa consciência de que quando a gente começa a falar, a gente está aprendendo algo novo, a gente precisa estar o tempo todo se lembrando de usar aquela coisa corretamente. Então, é chato no começo, tem que, eu vou falar agora, tem que pensar mil vezes antes de falar e acaba que a gente não consegue falar tão rápido, mas é assim mesmo. Você vai ver que aos poucos você vai precisar se lembrar cada vez menos, vai sair natural cada vez mais, e aí vai aparecer outra coisa para você aprender e fazer todo esse processo novamente, ok? Então, se você tirou algum valor aqui do meu vídeo, te peço para fazer a sua parte, por favor, deixe seu like, se inscreve no meu canal, vamos crescer juntos. Um beijo, kisses e até a próxima. Bye!